Olá, aluno. Nós vamos agora à resposta da interatividade do bloco anterior. Resposta. A pergunta era sobre a questão do olimpismo, né? Então vamos retomar. O pedagogo Pierre de Frédy, barão de Coubertin, viajou por diversos países para conhecer os sistemas de ensino, a fim de reformar a educação na França. Em 1894, em reunião na Universidade de Sorbonne, convenceu representantes de 13 países de que seria possível recriar os jogos. Defensor ardoroso do amadorismo esportivo, desenvolveu um ideário educacional denominado olimpismo. Aí a pergunta: quais eram as principais ideias defendidas pelo olimpismo? Então, o barão Pierre de Coubertin defendia no olimpismo que seria possível, alternativa B, educar os jovens através do esporte, promover o bom entendimento entre os povos e organizar festivais esportivos para o convívio de jovens de todo o mundo através da disputa esportiva. Vamos ao próximo bloco? Nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a organização do esporte e a lógica capitalista. Nesse momento, a gente vai discutir temas não tanto históricos como filosóficos. Nós vamos falar mais sobre a questão crítica. Então, nós vamos discutir um autor chamado Brown, que vai falar que o esporte, quando foi criado na Inglaterra, lá no século XIX, ele veio todo envolvido dentro de uma ética capitalista. E ele tem muita relação com o capitalismo, então, com o capitalismo industrial. Então, o esporte profissional de alto rendimento, ele se alinha às características econômicas da sociedade capitalista, enquanto o esporte que não é de alto rendimento, o esporte escolar, ele deve se munir, se preservar de algumas coisas, ele não deve seguir tanto essa ótica, porque senão ele vai poder potencializar aspectos de desigualdade, tá? Então, o desenvolvimento do esporte olímpico reforça aspectos políticos e ideológicos. A gente viu isso em outras unidades. Então, o esporte enquanto olímpico, eventos internacionais, muitas vezes ele dá margem para aspectos ideológicos, para uso político. O esporte, então, de rendimento, ele tem uma potencialidade na questão econômica, questão capitalista. Esporte e educação deve se preservar a questão educacional, enquanto o esporte de representação nacional, tem-se a possibilidade do uso político. Muito bem. Então, vamos ver que características que o esporte se aproxima de uma ética de valores capitalistas. Então, o esporte de rendimento possui características correspondentes à organização econômica capitalista. No primeiro aspecto, a gente vê que a especialização esportiva ela é resultado da divisão social do trabalho e da cientificação dos processos em busca de maior rendimento. O que isso quer dizer? Que quando o esporte deixa de ser uma atividade desorganizada e bagunçada lá na Inglaterra, que gerava danos, que gerava vandalismo, que era uma bagunça, e começa a se organizar, e aí você tem a organização dos papéis dentro de uma equipe, onde você vai ter o defensor, o armador de jogadas, o atacante. Isso se aproxima muito do que é uma organização numa empresa. Pessoas que fazem a recepção da mercadoria, pessoas que fazem a manipulação, pessoas que fazem a montagem do produto, pessoas que fazem a embalagem e pessoas que vendem. Tá? Isso também tem uma ótica de linha de produção, de aceleração dos processos, de organização desses processos para aumentar o que a gente vai ver ali embaixo, que é o desempenho, a performance. Então, no segundo tópico, a gente vê que o esporte busca novas marcas de desempenho, recorde, em similaridade à capacidade produtiva almejada na sociedade capitalista industrial. Então, o empresário, ele busca quantificar o quanto que ele vende, o quanto que ele produz e tenta superar isso para obter mais lucro. O esporte, ele se desenvolveu com essa mesma ótica. Quantos gols, quantas marcas, em que tempo foi feito, qual foi a marca, o recorde, e vamos buscar superar, suplantar. Então, essa característica é uma característica muito análoga, muito próxima. No terceiro tópico, a gente vê que, tanto no esporte quanto na sociedade capitalista, a concorrência deve ser livre. Você não pode engessar a concorrência, senão você deixa de ter competitividade. Então, a concorrência é livre e as condições devem ser equivalentes. Dessa forma, são mais valorizados os atletas que conseguem melhor rendimento ou produtividade em condições iguais de competição. Está frisado aí a palavra injustiça social. Por quê? Numa condição de concorrência livre, as empresas têm uma condição no mercado de igualdade. Quem produz melhor, vende mais. Quem produz um preço melhor, também tem melhor parcela no mercado.
No esporte, o que acontece é que em sociedades que têm desequilíbrio, né, econômico, as camadas inferiores com menos rendimento da população não têm a mesma condição. Não tem a mesma condição de educação, a mesma condição de treinamento. Muitas vezes o atleta que tem menos condições financeiras tem que trabalhar e treinar, então não são as mesmas condições. Então a injustiça social para os países em desenvolvimento, ela vai pesar nessa situação. Se todos tivessem a mesma condição, aí a gente teria uma concorrência leal. Tá? Então fica essa crítica para a gente entender. Como um atleta que vem de um país em desenvolvimento, um país mais pobre, ele também tem que superar a questão econômica, além da questão de treinamento e performance física. Então, mais duas questões importantes aí, referente ao esporte educacional, né? O esporte educacional, dentro dessa ótica capitalista, ele deve reforçar algumas coisas importantes. Não que ele se abstenha, né? A gente falou lá no primeiro slide que o esporte educacional deve se preparar a valores educativos. Tudo bem, os valores educativos, mas nós temos que educar as crianças para a sociedade que elas estão inseridas. Nós vivemos no mundo capitalista. Então, a primeira situação diz que o esporte vai ensinar a valorização do esforço. Tá? Em que a vitória ou recompensa são méritos dos indivíduos que se esforçaram e participaram do processo produtivo. A mesma coisa acontece no trabalho, você vai ter seu salário, se você trabalhou, você se esforçou ao máximo. Né? Quanto mais você produzir, ou você mais participar nesse processo de produção, com o seu conhecimento, ou com o seu esforço físico, ou o seu esforço laboral, melhor vai ser seu rendimento. No esporte é a mesma coisa, quanto mais você treinar, se dedicar, dormir cedo, se alimentar bem, melhor sua performance. Quanto mais você praticar a técnica de uma modalidade, melhor vai ser sua performance. Isso faz parte do processo de educação e tem uma similaridade ao processo produtivo. Um outro aspecto importante é o trabalho em equipe. O esporte ele vai ensinar o trabalho em equipe, de que uma pessoa sozinha ela não tem, né, condições de vencer. E isso faz parte do nosso aspecto social. Trabalho em equipe. Né? Então, o esporte ensina que o esforço conjunto e organizado em equipes é mais eficiente devido à especialização dos papéis e à divisão de responsabilidades. Essa divisão do trabalho, especialização de papéis, tem muita relação com o Fordismo, que na segunda Revolução Industrial, início do século XX, organizou a produção em série, né, em linhas de produção. Isso tem muita relação com a indústria automobilística, mas tem muita relação com o esporte também. Mas você me diz o seguinte, professor, como é que funciona quando o esporte é individual, essa é a questão da equipe? Ora, o atleta ele não está sozinho quando ele é esporte individual. Quando o esporte individual, você tem por trás o técnico, o fisiologista, o preparador físico, o estatístico. Tem pessoas que fazem parte de uma equipe e a equipe suplanta a questão do atleta e leva o atleta à condição da vitória. Ele também é chave nessa situação, mas o esporte individual ele nunca é sozinho. Tá? Muito bem. O esporte de alto rendimento reforça aspectos de desigualdade da sociedade capitalista. Isso é importante que se reforce e é uma questão crítica, nós temos que refletir sobre essa situação. Então, os campeões são valiosas mercadorias que garantem a promoção do espetáculo esportivo, assegurando o valor social dos eventos. São veículos de integração nacional. Essa situação gera hipercompetitividade. Dentro de uma questão de alto rendimento em atletas profissionais, isso é plenamente suplantado, plenamente trabalhado. A questão toda é a gente não trabalhar essa situação de hipercompetitividade, valorização do resultado dentro dos processos educacionais. Dentro dos processos educacionais, as crianças têm que ter oportunidade de prática esportiva e não hipercompetitividade. Então, o tópico próximo diz o seguinte, a prática do esporte educacional ou de participação, de acordo com a concepção do esporte de rendimento, ou seja, se ela for levada como esporte de rendimento, ela pode gerar deturpações, tais como hipercompetitividade, exclusão dos menos habilidosos, violência e deslealdade. Imagina uma criança que não está preparada, que não tem o suporte psicológico e físico, que está aprendendo ainda, inclusive. Se ela é colocada em condições de competição, né, onde tem pessoas mais habilidosas, ela vai acabar sendo excluída, desmotivada, vai abandonar a prática. E isso não é o que nós queremos. Tá? A competição tem que ser permeada de processos educativos na educação, de formação, de participação do professor. Nós vamos falar um pouquinho, então, mais sobre essa questão da educação. Porque o processo de formação esportiva começa nas bases de educação. E a partir daí, com a criança crescendo, se tornando um adolescente, um jovem, que vai se desenrolar para o esporte de alto rendimento.
Então, vamos entender que dentro dessa discussão do capitalismo, alguns autores, né, no decorrer do estudo do esporte, da sociologia do esporte, foram críticos à inserção do esporte nesse processo educacional. Mas a gente tem que ser bem claro que o esporte que tem que ser evitado é um modelo de rendimento. O modelo participativo educativo ele é necessário para o processo de educação. Então, vamos tomar cuidado quando a gente falar de esporte e rendimento, e ele não deve ser inserido realmente visando vitória, visando alta performance na educação. Por quê? Porque o esporte e rendimento gera exclusão e hipercompetitividade. Ele vai selecionar os melhores. E eu estou educando, eu não quero selecionar ninguém, eu quero que todo mundo participe. O esporte de rendimento gera violência e deslealdade. As crianças não têm uma base moral sólida, formada ainda. Você exigir rendimento, elas vão fazer de tudo para render, inclusive serem desleais, inclusive serem violentas, e isso nós não queremos, não podemos reforçar esses aspectos. O esporte de rendimento faz a especialização precoce da criança, e isso pode diminuir a vivência lúdica, a questão do prazer em praticar, e provocar até um abandono. Então, muitos professores inexperientes aceleram o processo de competição e busca por resultados e faz com que a criança vire uma máquina, um mini adulto fazendo esporte. Isso não é nada interessante, porque a criança vai, muitas vezes, se desinteressar pelo prazer de jogar, pela motivação intrínseca em jogar, em se divertir, que está permeando a prática esportiva sempre. E ela vai acabar se abandonando, se chateando com isso, por ver que só está sendo colocado interesse ali a vitória. Tá? Então, nós como professores temos que tomar muito cuidado em não reforçar valores do esporte de rendimento dentro do processo educacional. Esporte e educação é para educar. O processo é mais importante do que o fim. O processo é mais importante do que a vitória. E aí alguns autores vêm defender, falam, não, o esporte ele é importante no processo de educação. Então, quando bem trabalhado do ponto de vista pedagógico, o esporte reforça os valores bons e nós temos que apoiar. Então, primeiro os valores aí, valor do esforço, disciplina e persistência. Olha, quem se esforçar tem mérito, quem se esforçar tem recompensa. Persista, disciplina, treinamento, isso edifica, né, o caráter da criança. Respeito a regras e hierarquias, nós temos que respeitar, nós vivemos num mundo onde as regras, né, vão possibilitar o convívio, nós temos que aprender isso, se a criança não aprender regras, ela vai beirar a delinquência, vai virar a marginalidade, né? Nós temos que ter, o esporte é uma boa ferramenta para isso, se bem trabalhado, respeitar a autoridade, os árbitros, professores, né? Nós temos que respeitar as autoridades, vivemos num mundo social onde as autoridades estão aí para, né, dirigir, de qualquer maneira nós temos que ser, né, respeitosos. Trabalho em equipe, divisão das tarefas, das responsabilidades e das congratulações, né? Então, desenvolver um companheirismo onde as pessoas percebam que sozinhas elas não fazem nada. Em equipe, elas dividem o peso da tarefa e dividem também as responsabilidades, mas também dividem as recompensas, né? Isso é muito importante, o esporte dá essa educação. O esporte também oportuniza o crescimento pessoal, então as vitórias, né? A questão de autoestima, de autovalorização, e desperta o interesse por hábitos saudáveis, né? Higiene, alimentação, bom sono. Então, nós temos que, enquanto educadores, né, sempre pautar o nosso ensino esportivo com a criança com esses valores. Não deixar de lado isso é muito importante. E a competição, que foi tida como vilã, né? A competição ela é uma chave, ela é algo importante na situação. A gente não pode reforçar dentro do processo de competição o resultado. A vitória ela é uma consequência, mas competir é necessário. O ser humano ele é competitivo desde que nasce. Entre os irmãos se há competição. Porém, como bons, né, pedagogos, nós temos que coordenar, dirigir essa competitividade para que todos tenham experiências de sucesso e de insucesso também. Perder é importante. O perder é importante para a reflexão, né? Então vamos entender, desde que a competição faça parte do processo de educação e não seja considerada com finalidade, né, com valorização excessiva da vitória, ela pode contribuir para as crianças. No primeiro momento ela vai contribuir por quê? Primeiro, oportunidade de confrontar-se, melhor autoestima, a autoavaliação, aquelas crianças tímidas, medrosas, elas vão se expor e vão tentar, né, se comparar com os seus oponentes ao competir. Isso é importante, isso faz parte da edificação do caráter. Outra situação é que a criança vai ser levada a refletir sobre seus erros, né? No caso de derrota, o que eu errei? Por que eu não melhorei? O que faltou? Né? Então, isso é importante. E também nos acertos. Olha, acertamos aqui, vamos continuar acertando para continuar ganhando, né? Outra situação, né, que a competição também melhora a capacidade de autocontrole, de
coibir violência, de respeitar o espaço do outro, e mesmo em situações onde você está estressado, você está buscando ganhar, né? Então, a função toda aqui é o professor dirigir a experiência competitiva. Nós vamos agora para uma interatividade, um exercício para a gente falar um pouquinho sobre isso. A organização da sociedade capitalista provocou um desenvolvimento paralelo, similar no esporte. Muitos dos elementos característicos da sociedade moderna industrial foram incorporados pelo esporte em função de terem sido criados nesse contexto social na Inglaterra. Em franco desenvolvimento industrial que aconteceu no século XIX. Quais eram esses elementos? Alternativa A, o salário, a exploração dos funcionários e atletas, a desigualdade social como ferramenta de poder e a propriedade privada dos bens de produção, fábrica versus times. Alternativa B, lucro, marketing, vendas e juros. Alternativa C, a orientação para a produtividade ou investimento no mercado de capital, o estabelecimento de metas financeiras e aquisição de seguros. Ou seria a alternativa D, a orientação para o rendimento e competição, a cientificação do treinamento, a organização burocrática, a especialização dos papéis, o estabelecimento de marcas, tempo e recordes. Ou ainda a alternativa E, oferta e demanda, produção, matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra. Muito bem, nós vamos agora para a resposta. Resposta. Dentro dessa situação, onde nós estamos buscando saber quais são as características, né, dos valores, né, os elementos da sociedade capitalista, né? Vamos ler de novo a alternativa para a gente ver. A organização da sociedade capitalista provocou um desenvolvimento paralelo similar no esporte. Muitos dos elementos característicos da sociedade moderna e industrial foram incorporados pelo esporte. Então, esses elementos que são tanto da sociedade capitalista quanto do esporte, em função de terem sido criados juntos, né, na Inglaterra, quando ela estava se desenvolvendo no século XIX. Quais eram esses elementos? Muito bem, a resposta correta, gente, seria a orientação ao rendimento, tanto no esporte quanto nas empresas, a competição, a organização, a cientificação dos processos para melhorar a produtividade, a organização burocrática, né, especialização nos papéis, defensores, atacantes e organizadores, e o estabelecimento de marca, tempo, recorde de produtividade. Essa é a resposta correta. Aluno, até a próxima.